tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast, mas eu me chamo Merian Gonese e está começando o Informação Mix. Olá, eu me chamo Greta Camassola e também faço parte desse episódio. Vale lembrar que esse podcast é direcionado para todos os públicos, em especial para você, estudante universitário. Aqui você irá acompanhar um mix de conteúdos importantes sobre o Brasil e o mundo. O episódio de hoje é sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre o mercado de trabalho, startups e agências de comunicação. Pegue um caderninho ou no celular mesmo e anota aí as dicas. Para contextualizar melhor o assunto, vamos procurar na internet alguns dados sobre agências de comunicação. O Censo Agência 2021, feito pelo blog Operant, mostra alguns resultados obtidos em uma pesquisa feita com mais de 1.000 agências de comunicação no Brasil. Na pesquisa, é possível perceber que as agências precisaram se adaptar aos formatos de trabalho que a pandemia impôs. Os participantes elencaram qual o momento que a sua empresa se encontra. A pesquisa apontou que 55,8% das agências de comunicação estão na fase de operação, voltando os esforços para a organização e a promoção de melhorias no gerenciamento dos processos internos. 25,4% avançaram para a etapa de gestão estratégica, ou seja, usam a compilação de dados para a geração de relatórios e obtenção de informações para melhorar o processo de tomada de decisão. 14,9% das agências estão em fase de estruturação, trabalhando na definição de áreas, cargos e funções, para obter um bom posicionamento no mercado. Áudio 6. Para saber como anda o mercado de trabalho e das agências de comunicação aqui da região, conversamos com 3 representantes das agências: Twig Comunicação, Dinâmica Conteúdo Inteligente e do Estúdio Interativo. Maria Luísa Grazetin Brites, tenho 27 anos e sou jornalista. Eu criei a Twig, vai fazer 5 anos em dezembro desse ano, de uma maneira bem despretensiosa. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu já tinha passado por vários setores da comunicação enquanto eu estudava, enquanto eu estava na faculdade, por jornal, revista, TV, rádio, por vários veículos. E quando eu terminei a minha faculdade, algumas amigas foram me pedindo auxílio para trabalhar a comunicação das suas empresas focado em redes sociais. Meu nome é Ricardo Tonedini, tenho 34 anos, sou jornalista de formação, formado pela UX, e tenho MBA em Marketing pela FGV. A Dinâmica Conteúdo Inteligente tem 37 anos de história já. Foi fundada pela minha mãe, que é jornalista também, em 1984. E a gente fez um processo de sucessão e eu estou como diretor da empresa desde 2017. Luiz Otávio Machado Brognoli, 33 anos, sócio e gestor comercial da Du Estúdio Interativo. A agência Du, ela foi criada com o propósito de oferecer para as empresas aquilo que a maioria das agências não oferece. Fugir um pouquinho do clichê, né, de questão de atendimento, de qualidade, de rapidez, de prazo e entregar resultados. Então a gente abriu uma agência com a paixão e de quem já conhece o negócio para oferecer resultados reais aos clientes. O maior desafio de abrir uma empresa, eu acredito que, principalmente falando em área da comunicação, a gente está dividindo espaço com profissionais que não são da área da comunicação, que não têm formação na área da comunicação. E o maior desafio foi empreender dentro de uma empresa que já existe, o que é muito raro, né? Normalmente a gente pratica empreendedorismo de um negócio do zero, que ainda não existe, e a gente começa ele do zero. Agora, para uma empresa se renovar e durar quase 40 anos, né, a Dinâmica é a única assessoria de imprensa que tem essa idade em Caxias, é necessário empreender e inovar dentro de uma empresa já existente. Então foi difícil manter a cultura, os valores que ela trazia, mas renovar o tipo de produto, o tipo de serviço, o tipo de mercado de atuação. O maior desafio de abrir uma empresa, seja ela uma agência
seja ela de qualquer setor, né? Indústria, comércio, serviço, varejo, enfim, é achar boas pessoas para estarem do seu lado. E quando a gente diz boas pessoas, vai muito além da capacitação técnica, de você saber operar rotineiramente o que é dado como missão. E sim uma questão de ter um mental muito bem preparado, de saber ouvir, de saber errar, de saber aprender. E por mais clichê que pareça saber fazer essas coisas, geralmente a maioria não consegue. Com uma visão mais detalhada do mercado de trabalho e das startups, conversamos também com o professor da UX, Enor Tonoli. Na verdade, toda empresa, quando ela se predispõe a ir para o mercado, uma das principais coisas, se não a principal coisa que essa empresa tem que levar em consideração é que ela esteja resolvendo um problema real de mercado. Se as pessoas ou as organizações que potencialmente poderão vir ser clientes dessa empresa que está sendo criada não enxergarem valor ou não enxergarem utilidade naquilo que está sendo proposto, dificilmente essa empresa vai se estabelecer no mercado. Então, talvez a principal coisa que essa empresa entrante no mercado precisa efetivamente observar é se ela está efetivamente resolvendo um problema de mercado. E esse problema pode ser organizacional, num modelo B2B, né, empresa para empresa, que ela esteja vendendo alguma solução para alguma organização, ou B2C, né, ou seja, ela esteja vendendo alguma coisa para o mercado, para o consumidor diretamente, e que esteja efetivamente resolvendo um problema desse potencial consumidor. E, obviamente, as outras coisas associadas, como um bom modelo de negócio, entender o que precisa ter, o que está entregando, como essa empresa vai se resolver do ponto de vista financeiro até iniciar a entrada de faturamento nessa empresa. Então tem outras questões que também se envolvem, estão envolvidas nesse processo. Desde quando você abre a agência até o histórico da agência, você construir um portfólio com boas marcas, marcas sólidas, marcas que renovam o contrato, marcas que rodam a engrenagem de uma agência, é uma das características mais importantes, até porque, na minha opinião, o marketing de indicação é o marketing mais valioso de uma empresa, seja qual for a empresa. Então, você ter como base uma cartela de clientes e manter estes clientes, que é o mais importante, você tem clientes eternos, digamos assim, porque eles vão indicar. Sem dúvida nenhuma, eles vão indicar. E reconhecimento de mercado também vai depender muito do objetivo das agências, mas você ser reconhecida por um bom prazo, uma excelente entrega, um atendimento exímio, uma excelência que beira a perfeição, são coisas que fazer o exercício da empatia é fundamental. Será que eu gostaria de ser atendido dessa forma? Será que eu gostaria de receber uma entrega dessa forma? Então isso é diferencial demais para um reconhecimento de uma agência. A empresa precisa ser colaborativa, precisa trabalhar com outras empresas do mesmo segmento, não encarar outras agências como concorrentes, mas sim como parceiros, né, que desenvolvem atividades complementares. Isso é um ponto muito importante, um diferencial importante. A segmentação, que eu falei antes, a questão do nicho, né? Qual nicho eu vou atuar? Quais segmentos eu vou atender, vou me especializar? Vou ser uma agência para segmento de saúde, por exemplo, ou para a indústria, ou para educação, Então, as agências mais bem-sucedidas no país, hoje, elas são muito segmentadas, né? Então, tem agências que só atendem o mercado de educação, por exemplo. São focadas nisso. E também o tipo de serviço que se presta. Tem agências que fazem tudo, né? Mas hoje, se tu se propõe a fazer tudo, tu não faz nada muito bem. E quanto mais especialista tu for numa área, melhor. Tem mais mercado para trabalhar. Quando a gente fala em comunicação,
a gente fala de um assunto muito amplo. Eu vejo que o maior erro de agências de comunicação e de empresas da área da comunicação é não setorizar, é não se especializar em uma coisa, né? Então, muitas agências, elas acabam abrindo e elas fazem Google Ads, elas fazem produção de conteúdo, elas fazem assessoria de imprensa, elas fazem produção de fotos e vídeos, elas fazem tudo. E eu acredito muito que quem faz tudo não faz nada. Nós da Twig, a gente é especialista em produção de conteúdo. Nós temos estúdio próprio, a gente tem equipamentos de luz, de gravação, de foto, equipamento de áudio, a gente tem tudo que é necessário, um espaço reservado para podcast. Então, esse é o nosso forte. Obviamente, se um cliente vier atrás de nós para algum outro serviço da área da comunicação, nós vamos procurar atendê-lo, mas a nossa especialidade é a produção de conteúdo. Ainda falando sobre os diferenciais, o professor Enor Tonoli explica mais sobre o assunto, e os representantes das agências de comunicação elencam o que para eles é importante no currículo de quem está se formando ou se forma em breve. Isso é uma pergunta muito interessante que, de uma certa forma, não mudou ao longo de toda a história da humanidade. Ou seja, a pessoa, o indivíduo, ele precisa se preparar para o mercado onde ele quer entrar, ele precisa ser proativo, ele precisa ter iniciativa, ele precisa entregar valor para o local onde ele vai trabalhar ou entregar valor para si, para o seu próprio negócio. Então as pessoas, elas precisam estar preparadas profissionalmente para terem entregas robustas, seja sendo um empreendedor tendo o seu próprio negócio, seja sendo um intraempreendedor trabalhando dentro de uma organização. Então, em qualquer uma das duas situações é necessário ter um espírito empreendedor, ter iniciativa, resiliência, estar preparado para fazer entregas robustas naquele ambiente que se está propondo trabalhar e ter uma visão que a gente chama de visão holística, uma visão mais ampla, mais abrangente sobre o cenário onde esse profissional quer e deseja se estabelecer. Então essa visão de mais longo prazo, uma visão abrangente, proatividade, iniciativa e ser empreendedor da sua carreira, seja ela dentro da sua própria empresa, seja ela dentro de alguma outra empresa, trabalhar em alguma das empresas já estabelecidas. Eu vejo que muitas pessoas saem da faculdade sem ter experiência alguma. Eu acho isso um grande erro. Sabemos que as pessoas, nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer estágio, precisa de um emprego para pagar a faculdade, mas quem puder ir atrás de fazer cursos, de fazer especializações, de trabalhar em outros setores da comunicação, é muito importante. Eu vejo que quando eu saí da faculdade, eu já tinha em mente, vendo essa possibilidade que as minhas amigas me trouxeram de trabalhar a comunicação das empresas delas, eu via essa possibilidade de eu abrir a minha empresa porque eu já havia trabalhado numa agência de comunicação. Então, eu passei por vários setores da área da comunicação e eu já entendi o que eu tinha mais afinidade e o que eu tinha menos afinidade. E com isso eu consegui direcionar mais o meu trabalho. Os novos profissionais precisam primeiro quebrar aquela série de preconceitos que tem entre as áreas da comunicação, né? Publicidade, relações públicas, jornalismo, design, fotografia, vídeo, cinema. Hoje o mercado não admite mais esse tipo de separação. Hoje toda a comunicação é integrada, precisa acontecer de maneira sincronizada e o profissional precisa ter habilidades de todas essas áreas. Então, mesmo se ele quiser trabalhar em veículo de imprensa, ele vai precisar fazer rádio, fazer TV, fazer jornal, fazer digital, fazer vídeo, fazer foto, ele vai precisar, querendo ou não. E em agência, mais ainda. Né? Em agência, ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de planejamento estratégico, precisa entender de relacionamento, precisa entender de publicidade, de jornalismo, de informação. Então, o novo profissional da comunicação, ele é multitarefas e por mais que ele não execute tudo isso, ele precisa conhecer para ser capaz de trabalhar com eficiência, tendo esse olhar sistêmico, essa visão sistêmica e organizacional de todas essas áreas que são complementares hoje. É impossível desenvolver uma coisa só e oferecer uma solução só. Por mais que tu não faça o restante, tu tem que ter parceiros que fazem as outras coisas e tu tem que ter ciência, tu tem que saber dominar, ter conhecimento sobre as outras áreas
também. Então o profissional precisa ter essa extensão de conhecimento e de habilidades para oferecer para o mercado, que tem bastante espaço, sim, tem bastante oportunidade no mercado de trabalho, mas tem pouca gente capacitada, né, com esse olhar mais sistêmico e com esse conhecimento mais amplo. E cursos e experiências também. Se tiver experiências de estágio em outras agências e em empresas, é super importante. Se fizer cursos na área, hoje está cheio de curso online, gratuito, tem que estudar, tem que fazer, porque a internet está cheio, é barato, tem que fazer. Então, quanto mais capacitação, mais oportunidade a pessoa vai ter. Pois bem, currículo é algo muito relativo. No caso da nossa agência, como você tem várias áreas de design, tecnologia da informação, jornalismo, analistas digitais, enfim, é necessário sim o currículo para uma base de conhecimento técnico. Você precisa saber o que você está fazendo, óbvio, né? Então a gente une duas coisas importantes aqui. Você precisa sim, né? Quem está se formando, ter um curso de excelência, um curso reconhecido, um curso que ensine a prática e não necessariamente somente a teoria, né? Que vá a campo e que quando o profissional que se destaque, ou enfim, que consiga o seu primeiro emprego, algum emprego, uma troca de emprego, que possa estar nesse lugar, nessa agência e entender todos os processos de maneira tranquila. Então, seja um curso de capacitação, seja a própria faculdade, né? Seja um pós, algo nesse sentido, sempre reforça para que ele entre preparado para trabalhar, né? Que fique tranquilo para trabalhar. Conversamos com a jornalista Ana Júlia Griguol, que se formou na UX em 2020 e conta um pouco sobre suas experiências no mercado atual. Naturalmente, quando concluímos a nossa graduação, concluímos a faculdade, a gente sai com uma bagagem de conhecimento. E aí chegamos ao mercado de trabalho e ali nós encontramos por muitas vezes outras realidades com desafios diferentes que exigem da gente a prática daquele conhecimento teórico que foi adquirido na universidade. Por isso eu vejo que um dos diferenciais dos profissionais que chegam no mercado de trabalho depois da sua formação acadêmica é a possibilidade de unir os conhecimentos. O que eu quero dizer? Ele se torna diferente, um profissional diferenciado, quando ele tem a perspicácia de unir o conhecimento teórico, discutido e aprendido em sala de aula, com o conhecimento prático, desenvolvido por aqueles que trabalham naquele local de trabalho há mais tempo. Com isso, o profissional tem em suas mãos a teoria, tem a experiência, a prática dos seus colegas de trabalho e ele precisa, daí sim, o mais importante, ter iniciativa. O que eu quero dizer com isso? É marcar presença. É ser um profissional que questiona, que sugere, que dá ideias, que participa, que de fato veste a camisa do time, sabe? É uma forma mais simples de responder, mas que as pessoas entendem. Então, para mim, além do profissional ser inteligente ao ponto de unir a sua teoria e aproveitar da experiência e da prática dos seus colegas, sempre com muita humildade, eu acredito que a palavra-chave que torna uma pessoa diferenciada no seu ambiente de trabalho é a iniciativa. É não ter medo de trabalhar. Se errar, se aprende com o erro. Se acertar, sabe que esse é um caminho certo e que pode ser aperfeiçoado a cada dia. Quais as expectativas para o mercado de trabalho das agências de comunicação e do jornalismo nesse período atual? Bom, o mercado espera que uma agência de comunicação seja formada por especialistas. Então, uma grande dificuldade que a gente tem aqui em Caxias do Sul é que o nosso mercado é muito júnior ainda, é muito amador. Mesmo as pessoas que saem formadas e que já estão no mercado há muito tempo, ainda é um mercado, no geral, muito amador. Então, os grandes centros, né, até Porto Alegre, já bem melhor do que a gente, mas Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, estão muito, muito, muito na nossa frente na área da comunicação e do marketing. Então, a gente está aqui na Serra Gaúcha ainda atrás, está tendo que correr muito, se atualizar muito e buscando muita capacitação para os nossos times para conseguir acompanhar e ser competitivo com esses outros players nacionais.
Então, as expectativas, né, quando uma empresa contrata uma agência de comunicação, é que aqueles profissionais sejam especialistas naquelas áreas que eles estão contratando. Tem que ter a resposta na ponta da língua, tem que entender de estratégia, tem que entender de mercado, e uma agência de comunicação precisa ter tudo isso. Senão ela não se sustenta no mercado. Ou vai ficar só com clientes muito pequenos, né? Na minha opinião, as agências de comunicação elas só vêm a crescer daqui para frente. E eu acredito que não as agências de comunicação como a gente estava trabalhando antes da pandemia. A gente precisa se remodelar, a gente precisa entender o cenário atual. Na sua opinião, quais as expectativas de mercado para esse segmento? As melhores possíveis, né? Eu costumo dizer que, infelizmente para alguns e felizmente para outros, né? A pandemia ela veio colocar uma cereja no bolo no mercado de agência de comunicação, principalmente no digital. Então, tudo aquilo que nos Estados Unidos há 5, 10 anos atrás eles já praticam, aqui no Brasil acelerou o processo. E o digital veio de vez para ficar. Então, o mercado é o mais otimista possível, o mais promissor possível. Tem muito mercado, tem muito chão para quem quer aprender, para quem quer trabalhar, para quem quer botar a cabeça, mergulhar nisso aí e ir atrás. Então, a gente observa isso como muito promissor, a questão de agência de comunicação, né, sobre as expectativas de mercado, enfim. Acredito que a atuação do jornalista no mercado de trabalho esteja em constante mudança. Sempre precisamos estar atentos às novas tecnologias, por exemplo, às ferramentas que nos são ofertadas, os meios para chegar às pessoas e, principalmente, as reações e o comportamento da sociedade para saber de que forma a gente entrega aquele conteúdo que estamos planejando e produzindo todos os dias. Mas a pandemia chega e ela reforça a importância da informação correta, baseada em dados, em pesquisa, em entrevistas com profissionais capacitados para responder determinado assunto. Neste momento mesmo, enquanto estamos vivendo a pandemia, a gente já percebe que as pessoas têm uma atenção maior nos assuntos, são mais criteriosas, têm mais dúvidas. E um exemplo disso, eu sempre falo que quando começou toda a produção da vacina contra a Covid, as pessoas acompanharam todo o processo de avaliação para saber qual era a eficácia de cada uma das vacinas, de cada um dos laboratórios que estava produzindo. E até onde eu sei, onde eu acompanhei, nunca foi tão forte o debate, a pesquisa, o interesse por parte das pessoas na eficácia de outras vacinas, como a vacina da influenza, a vacina do sarampo, de outras campanhas de vacinação que anualmente ocorrem. Então, a gente percebe que já agora, durante a pandemia, as pessoas estão mais conectadas, elas estão mais atentas ao tipo de informação. Então, eu vejo que num pós-pandemia ainda muita coisa pode mudar, mas eu vejo que o que muda principalmente é o comportamento da população. Os profissionais precisam se adaptar ao seu tempo, precisam buscar a melhor forma de trabalhar com as ferramentas que têm, mas eu acredito que a principal mudança será na forma em que a comunidade, em que as pessoas recebem a informação e reagem a ela. Na realidade em que vivemos hoje, as situações mudam com muita frequência, por isso o pós-pandemia a gente torce para que ele chegue logo, mas uma certeza é de que a exigência para com a informação correta, segura, ela será cada vez maior e por isso o jornalista será cada vez mais desafiado. Você ouviu o episódio Mercado de Trabalho em Agências de Comunicação, do podcast Informação Mix, onde você encontra um mix de conteúdos. Continue nos acompanhando nas próximas semanas. E não podemos esquecer de mencionar que a Central de Atendimento da UX possui um WhatsApp. Anota aí o número, é 54999 31 34 41. Bom dia, boa tarde ou boa noite e até a próxima!